Boletim Semanal da Agricultura Orgânica, um oferecimento Instituto Brasil Orgânico. Hoje, Rogério Dias, presidente do Instituto Brasil Orgânico, traz um panorama do caminho traçado até aqui no embate à utilização e produção de agrotóxicos no Brasil. E ainda nos diz quais serão os próximos passos a partir da aprovação da Lei 14.785, de 27 de dezembro de 2023. Acompanhe. Fazendo uma avaliação geral de todo o processo de votação e aprovação dessa nova lei dos agrotóxicos, o que a gente pode dizer é que sobre a lei não temos nada a comemorar, pelo contrário, temos a lamentar, né? Nós podemos ter a comemorar o processo, a luta durante esse processo, né? Foram mais de 7 anos em que a bancada ruralista tentou aprovar o projeto de lei. No começo, acho que eles acreditavam que ia ser um processo fácil pela maioria que eles têm no Congresso Nacional, e a mobilização da sociedade é que não permitiu que isso fosse fácil, né? Foram muitos anos de luta aí, e agora, finalmente, eles conseguiram completar e tivemos agora a sanção da lei. Mas, certamente, para toda a sociedade, é um grande retrocesso, né? A lei que estava em vigor, a lei de agrotóxicos, que era de 1989, por mais que ela tivesse alguns pontos que pudessem ser melhorados, como a gente já fez no passado, né, com alteração para tratar da questão das embalagens de agrotóxicos, que também está sendo revogada por essa lei, ela era certamente melhor para a sociedade do que essa que foi aprovada agora. Essa é uma lei que interessa unicamente as empresas, né? As empresas multinacionais de agrotóxicos é que têm o grande interesse no que está dentro dessa nova versão. E dentro do embate, dentro da luta, né, o que a gente pode considerar de vitorioso é que foi além de conseguir levar por muitos anos esse processo, ele poderia ter sido muito pior se ele tivesse sido concluído no governo passado, em que a gente poderia não ter conseguido nem os vetos que foram colocados agora no final, mas a gente também não pode ficar contente com isso, né? Não podemos, não vejo que temos nada a comemorar, porque vai ser muito mais complicado, tem muitos pontos negativos, né? E agora, por isso mesmo, por ter muitos pontos negativos, ainda resta uma etapa que é ir para a judicialização, né? Ir para a justiça questionando uma série de pontos em que ferem a Constituição pelos direitos que tiraram, né, de defesa da população com relação a substâncias altamente perigosas, substâncias como na lei anterior previa, que não podiam ser registradas substâncias sabidamente carcinogênicas, teratogênicas, mutagênicas, e isso tudo foi tirado desse novo projeto, né, colocando uma questão assim super difícil de entender e definir, que é só não poder ser registrado aquilo que for considerado com risco inaceitável, né? Então, definir o que é esse inaceitável, inaceitável para quem, né? Que níveis seriam esses? Então, tem muitos pontos bastante complicados e que certamente ainda vão ser discutidos na Justiça. Então, do ponto de vista desse processo, é isso. Temos que comemorar a resistência, temos que comemorar a organização da sociedade em torno do tema. Não podemos esquecer que lá no início, quando o projeto começou a ser analisado na comissão especial, dentro da Câmara, o texto falava em defensivos, queria voltar ao termo defensivo, por conta da questão que eles nunca gostaram do uso do termo agrotóxico, né? Porque o tóxico chama a atenção da sociedade. Então, isso, na discussão do embate,
não deixa de ter sido uma vitória que a nova lei foi aprovada com o termo agrotóxico. Então, é um avanço na luta para mitigar os estragos da lei, né? Mas é importante que fique claro que é uma lei para a sociedade ficar alerta, a sociedade continuar se manifestando contrária a ela, para que a gente possa tentar diminuir os efeitos. Inclusive, temos que analisar muito bem como vai ser o processo da regulamentação dessa lei. Então, é muito importante que a gente veja o que na regulamentação podemos tentar fazer para que, mais uma vez, a gente possa diminuir os impactos negativos que essa lei traz. Outra questão fundamental é a questão de pressão da sociedade, aproveitar essa mobilização toda para pressionar o governo para que ele lance o PRONARA, o Programa Nacional para a Redução de Agrotóxicos, né? O PRONARA é um programa, uma proposta que nasceu dentro da discussão da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, foi tirada essa proposta do lançamento de um programa com uma série de iniciativas para vários órgãos do governo que visem a redução do problema dos agrotóxicos, a redução dos problemas gerados pela produção e uso de agrotóxicos. Então, quando a gente fala do PRONARA, de defender o PRONARA e não a PENARA, né, que é importante que todo mundo saiba que, como estratégia da sociedade civil, a discussão que estava sendo feita em torno do PL do veneno, foi dada entrada com um projeto de lei de iniciativa popular de criação de uma política nacional de redução de agrotóxicos, que ganhou o apelido de PENARA, né? E, na mesma época, quando em 2016 se cria a comissão especial para analisar o PL dos agrotóxicos, nós conseguimos também que fosse criada uma comissão especial para discutir o projeto de lei da PENARA. Essa estratégia era uma estratégia para a gente conseguir colocar em audiências públicas, nas sessões de discussão que estavam acontecendo na Câmara, para ouvir um lado que a comissão especial do PL do veneno não queria ouvir, né? Então, a gente conseguia, nas audiências públicas da comissão especial da PENARA, convidar pessoas, convidar entidades para falarem sobre os problemas, os riscos dos agrotóxicos e por que era tão importante a criação de uma política nacional para reduzir o impacto do uso dos agrotóxicos. Como era de se esperar, o PL dos agrotóxicos avançou, né? Foi aprovado no plenário da Câmara, continuou no Senado e, finalmente, agora chegou à sanção da presidência. Já o projeto de lei da PENARA terminou na comissão especial, foi aprovado na comissão especial, mas está até hoje aguardando que seja colocado na pauta no plenário da Câmara. E não vai ser colocado, e a gente ainda correria o risco, se esse projeto avançasse, dele ser tão mexido que ficasse um bicho de 7 cabeças que não ia servir para muita coisa. Então, por isso a estratégia agora, que a gente tem um governo que, a princípio, esteve o tempo todo, deputados e senadores ligados a esse governo, estiveram junto com os movimentos sociais nessa briga contra a aprovação do PL do veneno. Tivemos participações muito grandes, muito intensas de vários parlamentares nesse processo. Então, agora, a gente espera que esse governo aprove a PRONARA, porque, afinal de contas, o Programa Nacional ele pode ser criado por um decreto do presidente. Ele não precisa da aprovação do Congresso. Então, essa questão de que tinha que se aprovar o PL porque o governo precisa negociar com o Congresso por causa da aprovação de outras pautas fundamentais para o funcionamento do governo, e nós entendemos isso, que é uma luta difícil, porque o Congresso é um Congresso muito complicado, esse Congresso que a gente tem hoje. O Executivo acaba ficando na mão do Legislativo para muitas coisas,
Então, a gente entende que é um processo difícil, mas para fazer o decreto não vai precisar passar no Congresso, não vai ter negociação no Congresso. Então, a sociedade toda agora tem que intensificar a pressão em cima do governo para lançar o Pronara. E por que o Pronara é estratégico para diminuir os impactos que essa própria lei agora traz? É porque com o Pronara, o governo pode intensificar ações que vão fazer com que a gente possa ter uma pressão maior para tirar do mercado produtos que já são sabidamente como problemáticos. Então, é você começar a fazer os estudos, avançar em estudos, fazer reanálise de produtos, aumentar o quadro de pessoas que estão trabalhando e que devem trabalhar com essas questões. Nós podemos aumentar recursos em pesquisa por meio de editais para o desenvolvimento de alternativas tecnológicas. Nós podemos avançar com os bioinsumos, para que a gente possa ter produtos biológicos para controle fitossanitário como alternativa muito mais interessante para todos, para o meio ambiente, para quem consome, para quem produz. Então, a gente pode aumentar isso, a gente deve aumentar as análises de resíduos em alimentos, em resíduos na água, todos os tipos de contaminação. Então, a gente tem que melhorar a estrutura de fiscalização do como está sendo feito o comércio desses produtos, quem está indicando esses produtos. Nós temos que aumentar o controle em cima da emissão das recomendações de uso de agrotóxicos pelos profissionais no campo, Por que está se recomendando tantos produtos? E então tem várias coisas que podem ser intensificadas por meio do Programa Nacional. E é isso que a gente espera agora também nessa próxima etapa, é de aumentar a pressão e, logicamente, também aumentar a pressão para que a gente dê força ao retorno da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós estamos numa fase de reconstrução do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, um plano que é para vigorar nos próximos 4 anos, de 2024 a 2027. Nós acabamos de ter a reinstalação da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é uma comissão composta paritariamente por representantes das organizações da sociedade civil e do governo. E a ideia desse plano é de que a gente intensifique uma série de ações do governo que possam fazer com que a gente aumente cada vez mais a produção orgânica de base agroecológica. Porque se a gente aumenta esse tipo de agricultura, a gente automaticamente vai estar contribuindo para uma transição agroecológica geral da agricultura brasileira, e com isso a gente pode ir reduzindo cada vez mais o uso dessas substâncias que são os agrotóxicos, dessas substâncias que compõem os agrotóxicos, que são extremamente nocivas e impactantes. Então, são 2 estratégias dentro de políticas públicas do governo, que estão dentro do mesmo bojo nas políticas públicas do governo, e que agora a gente tem que fazer uma pressão muito grande, Já que o governo disse que tinha que sancionar, que não tinha outro jeito, que não fosse para ir por esse caminho da aprovação da lei de agrotóxicos, agora então que o governo faça uma medida compensatória para reduzir o impacto dessa lei, aprovando e colocando em vigor o Pronara e fortalecendo a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Seja você também um associado do Instituto e apoie o Brasil Mais Orgânico para Todos.